Olá, pessoal! Iremos começar a nossa primeira semana do PET complementar, baseando aí no que vocês viram na primeira semana do PET 2, né? Nós falamos lá sobre o tema gênero textual conto. O que é um conto? Um conto é um texto curto que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Vocês também identificaram as características de um conto. Quais são as características de um conto? É o espaço delimitado, né, que é o local em que se desenvolve a história, como uma determinada cidade, casa, rua, parque, praça. O tempo marcado, que é o tempo, né, que a história acontece, e esse tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico, quando as coisas acontecem numa sequência normal, de dias, de horas, de anos. E o psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de uma personagem. Nas características também temos o narrador, né? A história do conto é contada por um narrador, que esse narrador ele pode ser um narrador observador, que ele não participa da história. Os verbos são usados na terceira pessoa do discurso. Temos o narrador personagem, que é aquele que participa do enredo, que narra a história. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso, pois ele participa da história. E temos também o narrador onisciente, que ele não participa da história, mas é diferente do observador. É um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos da personagem. Ele vai além, né, do que o narrador observador. Temos também as personagens, né, que grande parte dos contos contém poucas personagens. Porque, como costuma ser um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários. Faz parte também das características o enredo. O conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser linear e não linear. Linear é quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, clímax, solução e desfecho, né? Que é a mesma coisa aí, a solução e o desfecho. Não linear, quando os fatos não conseguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução, e os acontecimentos são narrados ao longo do conto. Vocês viram também, analisaram a sua estrutura, que geralmente é fechada e objetiva. A estrutura está dividida em 4 partes. A introdução, nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, do tempo, personagem e enredo. O desenvolvimento, que se desenrola os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentada na introdução. O clímax, quando acontece o momento de maior tensão da história. E o desfecho, né? Que é o encerramento da história, em que se apresenta uma solução para o enredo, uma solução para o problema ali, tá? E conheceram também alguns exemplos de contos, que foram os contos realistas, os contos populares, contos fantásticos, contos de humor, contos de terror, contos psicológicos, contos de fadas e os contos infantis. E essas atividades complementares é relacionada ao PET 2, né, na primeira semana. Então, vamos lá às atividades.
Atividade 1 aí pede para vocês lerem o texto a seguir. Depois que lerem esse texto aí, né, vocês irão responder ao que se pede. A primeira questão aí pede para marcar com um X as características do gênero da notícia aí que vocês viram acima, né? E na letra B, qual foi o tempo verbal empregado na notícia? E a C, que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? Vocês vão fazer, responder e nas próximas aulas faremos a correção, ok? Então, tudo de bom para vocês e fiquem com Deus.